galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo para este canal. E hoje eu não vou gravar cantando porque minha voz não tá boa. Eu não posso cantar por enquanto, por uns tempos, não sei quanto tempo. Mas tudo bem. Hoje eu vou gravar um vídeo meio que diferente para vocês. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Vou tentar resumir, porque é muita coisa, mas vamos lá. Eu tinha 5 anos, primeiro, esse fato que eu lembro, que daí que vai começar. Hoje em dia eu tenho 20 anos, porque eu fiz 20 ontem, graças a Deus. E vamos lá, gente, pra esse vídeo. Deixa eu arrumar esse celular aqui, porque não dá, não. Isso aí. Vamos lá, eu tinha 5 anos, eu sempre fui católica. Minha família toda sempre foi católica. Só eu, minha prima, meus irmãos que vai na igreja evangélica. Eu sou firme, mas meus irmãos e minha mãe vai na igreja evangélica. Minha prima também é firme. Ela tem acho que uns 11 anos, por aí. Eu lembro de um fato que quando eu tinha 4 a 5 anos, que, olha, mesmo sendo da igreja católica, eu tinha... Aí eu tava... Meio que eu saí da igreja. Tinha saído da igreja, tinha acabado a missa, a reza, uma coisa assim. Eu peguei e saí pra fora, que eu ia pra casa. Mas aí, em frente à igreja, tinha uns pés de manga. Eu fui pra lá. E tinha um monte de criança. Todo mundo junto, brincando. Eu lembro de um fato que virou um homem pra mim e falou assim... Véi, eu acho que ele não ia pra igreja, eu não lembro. Eu só lembro do... Não lembro do rosto dele, nem nada. Só lembro dele falando assim... Eu não acredito em Deus. Aí eu peguei e virei pra ele e falei, por quê? Aí ele falou que não acreditava em Deus porque ele pedia as coisas pra Deus e Deus não dava naquela hora, naquele momento. Mano, quando eu escutei isso, eu, tipo, meio que automaticamente comecei a chorar. Eu não sei porquê e tal, né? Mas tudo bem. Eu comecei a chorar. E hoje em dia não é diferente. Tem muita gente que é assim, que fala que não acredita em Deus porque pede as coisas pra Deus e Deus não dá na hora, não dá naquele momento que tá pedindo e tal, exatamente. Mas eles não entendem que tudo tem que ser na hora de Deus, porque se for na hora deles, tipo, na hora que a gente mesmo quer, não vai sair perfeito, não vai sair bonito. Agora, quando é no tempo de Deus, sai tudo perfeito, bonito, maravilhoso. Tipo, porque de Deus pra gente é tudo perfeito. Tá, aí, mesmo assim, eu, tipo, chorei muito. Mas aí passou. Só que isso é uma coisa que eu nunca esqueci. Véi, desde quando eu tive 4 anos que isso aconteceu, eu já tenho 20 e não esqueci disso. Isso é um fato que eu não esqueço de jeito nenhum. E eu não fazia ideia que existia igreja evangélica, de jeito nenhum. Peguei, me mudei pra casa da minha tia, fui morar um tempo com a minha tia, continuei indo pra igreja católica. Não sabia que existia igreja evangélica. Aí, teve um tempo que eu peguei, mudei pra outro lugar, eu fui morar com a minha mãe, em outro lugar que eu esqueci o nome. Aí, lá já tinha igreja evangélica, só que pra mim meio que era estranho, né? Que eu nunca, tipo, nunca tinha ouvido falar nem nada, então pra mim era estranho. Tá, aí... Peguei e achava estranho, mas tudo bem. Eu tinha amigos que ia pra lá. Só que eu ia pra igreja católica mesmo. Ai, tá bom. Eu peguei e me mudei pra Brasília. Ah, o quê? Em 2011. Eu ia fazer 11 anos. 11 anos. E eu acho que tem 8 anos que eu estou aqui. 8 a 9 anos, porque meu irmão nasceu aqui, pequenininho. O Rodrigo. Ele nasceu aqui. Então, eu acho que praticamente ele vai fazer 9 anos, se eu não me engano. 9 a 8 anos, se eu não me engano. E ele... Tá, gente, vamos lá. Pegou... Aí foi que eu vim conhecer a igreja evangélica com 12 anos. Eu morava no Coimbra, um lugar, um nome que tem aqui. Tipo um bairro, umas coisas assim. O nome de um bairro, eu morava lá. Aí eu conheci... Eu tinha uma vizinha que ela morava praticamente em frente da minha casa. Em frente da casa que a gente morava. Aí ela pegou e um dia chamou... Eu não tava indo pra igreja nenhuma. Não tava indo pra igreja nenhuma. Nem católica, nem nada. Aí ela chamou, pegou e convidou eu, minha mãe e meus irmãos, meu padrasto, pra gente ir na igreja dela.
certo? Foi a primeira vez que eu pisei na igreja evangélica. Até hoje eu lembro o nome. Tipo, não faz tanto tempo, né? Mas eu lembro o nome. É... Portas, acho que é Porta da Salvação. Não, não é. Ministério Influência. É isso, Ministério Influência. Nome da igreja. Eu fui pra lá e gostei. Tipo, a primeira vez eu fui foi com 12 anos. Eu gostei de ir, gostei da igreja e tal. E eu peguei e fui. Aí eu peguei, foi que eu tirei indo. Eu me mudei pra outro bairro, que se chama Morada da Serra. Aí eu mudei pra lá. Aí tinha uma. Não era exatamente uma igreja, era uma casa que eles faziam culto. E eu ia, todo culto que tinha, eu ia. Tá. Aí eu até comecei a fazer aula de violão, mas meio que eu esqueci um bocado de coisa. Esqueci muito, muita coisa. Tá. Aí eu fui e continuei indo pra lá. Eu mudei pra cá, pra onde eu estou morando agora. E eu, tipo, meio que eu não ia pra igreja nenhuma. Não ia. Porque a igreja que eu tava indo, a Ministério Influência, era muito longe. Tinha que atravessar 2 pistas. 2 a 3 pistas. E meio que minha mãe não deixava eu ir sozinha. Tá. Aí, eu sempre meio que, tipo, eu sozinha. Se eu caio, tipo assim, se eu vou fazer uma coisa, eu, tipo, faço pra valer. Eu me esforço bastante naquilo. E eu não liguem pro barulho, porque meus irmãos estão fazendo barulho lá na cozinha, tá? Meu quarto assim meio que do lado da cozinha. Aí, tá, eu peguei e não fui mais. Até que abriram uma igreja aqui do lado, tipo, uns 5 metros da minha casa. Eu ia pra lá. Aí eu fui. Só que, gente, eu desde pequena tinha. Não sei o que que era. Eu meio que ficava louca e fugia de casa. Eu sempre fugia de casa. Ficava, tipo, meio que. Eu ficava apavorada com a minha família. Tipo, eu ficava apavorada com a minha mãe e fugia de casa. Ficava 2 dias fora, só voltava quando minha mãe me encontrava. Aí tá, beleza. Eu voltava pra casa e ficava normal. Passava um tempão, aí vinha de novo. Até que um dia falaram pra minha mãe que eu tinha. Meio que tinha uma coisa ruim me acompanhando. Que, tipo, meio que ficava fazendo. Tipo, meio que não era eu. Era essa coisa que fazia com que eu fizesse isso. Beleza, gente. Eu peguei e continuo. Tipo, fugia. De vez em quando eu fugia, né? Mas tudo bem. Aí minha mãe aí falava, é porque, tipo, minha avó era meio que macumbeira, né? Nem não, ela era. Aí falaram que é porque, por causa disso, uma coisa ruim me acompanhava e tal, tal. Beleza. Minha avó, antes de morrer, ela pediu pra minha mãe não me levar. Minha mãe me levou. Aí minha mãe, tipo, de vez em quando ela meio que lembra disso e fica chorando. Porque, tipo, acho que ela se culpa, né? Pelo fato da minha avó ter morrido. Porque minha avó virou pra ela e falou que se ela me levasse dela, ela ia morrer. E foi dito e feito. Ela morreu. Mas tudo bem, eu não fui a mãe nem nada, não. Aí a mulher falaram pra ela, não sei se foi uma mulher ou foi um homem, acho que foi uma mulher. Falou pra ela que era uma coisa ruim, que não era eu, tal, que me acompanhava. Beleza. Aí eu vim pra cá, fiquei um mó tempão. Que? O que você quer? Deixa pra mim. 6 horas. Não tem o que fazer. Gente, desculpa, foi meu irmão que veio pegar um negócio aqui, mas tudo bem. Vamos retornar pro vídeo. Eu peguei e, tipo, conheci a igreja evangélica. Mano, quando eu comecei a ir pra igreja evangélica, eu aceitei Jesus. Certo? Mas, não sei, eu pegava, fugia. Ainda fugia, mesmo assim. Eu tinha 12 anos, por aí, 12 anos. Até os meus 17 anos eu ainda fugia. Acho que era 17. Não, não era 17. Acho que até os meus 15 anos eu ainda fugia de casa. Aí, tá, deixa eu contar. Eu fugia, sempre fugia de casa. Mano, eu não sei o que que era. Era uma coisa meio que, tipo, inexplicável. Eu ficava com pavor de casa. Pavor de casa. E não queria ir pra escola. Eu ficava com pavor de escola. Eu ficava com pavor de tudo. E fugia. Até que um dia,
eu inventei de fugir. Deu uma louca e fui fugir. Só que nessa de fugir, eu não queria ficar em casa. De jeito não, queria ficar perto de nada de casa. Peguei e fui pra... Inventei de querer pegar ir pra casa da minha tia. Peguei uma carona. Nessa que eu fui pegar uma carona, aconteceu o quê? O pior. Mas tudo bem, vamos lá, né? Fazer o que é a vida. Eu peguei uma carona com um mototáxi e pedi pra ele me levar na minha tia, que quando eu chegasse lá eu ia pedir pra ela pagar pra ele, né? Beleza. Ele falou, tá bom. E fomos. Nessa que nós fomos, eles desviou o caminho. Eu tinha o quê? 13 a 14 anos, eu acho, isso. E tá, beleza. Eu tinha 13 a 14 anos. Era isso mesmo. Aí, o que aconteceu? Fui estrupada. Tá? Fui estrupada e tal. E eu não lembro como eu fui parar. Eu tava andando. Ele me largou no negócio e eu fiquei andando. Nessa que eu fiquei andando, eu parei em um... Acho que era em um restaurante e entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu acordei e eu tava no hospital. Eu tava no hospital, isso. Aí foram, chamaram minha mãe, tá, me levaram. Tomei vários remédios, várias coisas. E tudo certo. Tá. Aí, tá, depois disso eu parei, não fugi mais. Aí teve um tempo também que, acho que foi, não sei se foi essa. Teve uma vez que eu fugi, não sei porquê, mas eu fugi. Mas foi a última vez que eu fugi. Minha mãe me encontrou. Véi, tipo assim, hoje em dia eu tenho medo. Tipo, não é medo. Eu não gosto, tipo, de andar sozinha. Antes não, ficava até de madrugada andando na rua e não tinha medo nenhum. É como se, tipo, pra mim nada existisse. Era como se só eu estivesse ali. Como se não tivesse nada. Meio que era uma coisa muito estranha. Mas tudo bem. Aí eu peguei e saí dessa igreja aqui que eu ia, que era a igreja Assembleia de Deus. Saí dela. Fiquei um tempo sem ir. Fui numa igreja que, meu Deus, é uma distância muito longa. Eu conheci lá, comecei a ir, gostei. Um irmão que congregava aqui me levou pra lá, de moto, a primeira vez. Eu fui. Véi, eu super amei a igreja. Eu esqueci agora. Hã? Minha irmã falou, Sara Nossa Terra, lembrei o nome. Lembrei não, minha irmã que falou o nome, né? Fui pra lá, eu super amei, super adorei. E fui, todo culto eu ia, toda coisa eu ia, certo? Sempre continuei indo, ia. E era uma coisa assim, inexplicável, que... Aí eu comecei a namorar um menino de lá. Aí eu peguei, não vou citar nome, peguei e passei a... Ele ia me buscar, pra mim não ir sozinha pra igreja, e ia me deixar. Ia me buscar e ia me deixar. Aí tá. Isso eu continuei indo assim mesmo. Eu saí pra um encontro de jovens, que foi meu essencial, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fui pra lá, eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu acho. Que. Acho que minha mãe ainda tinha medo de eu fugir de casa. Eu peguei e fui. Aí lá a gente teve um encontro com jovens, teve o batismo nas águas. Eu me batizei nas águas. Depois que eu me batizei nas águas, eu mudei, tipo, mudei mesmo. Não fugi mais, não dei mais problema, não, tipo, meio que eu me transformei totalmente. E tá, mas mesmo assim, você sabe, né, que tem no mundo tem as amizades, mas as amizades não, o povo fala, ai, as amizades te levam, as amizades isso e aquilo, mas as amizades não forçam, as amizades não te pega, te amarra e te leva, certo? Você tem que aprender, hoje em dia você tem que aprender a dizer não para as coisas que não é de Deus. E vamos lá, voltando. Eu me batizei, voltei para a igreja, continuei indo, só que aí ficou muito longe. Ele pegou e foi embora. Vai! Eu peguei e fui embora. Meu irmão tá ali no fundo. O menino que eu namorava foi embora. A gente teve que terminar, né? Porque ele foi embora pra outro lugar. Tá. Aí eu continuei indo, só que aí ficou muito longe pra mim tá indo sozinha. Aí eu não fui mais. Tá, beleza.
Aí eu pegava e não fui mais. Voltei pra igreja que eu ia aqui, só que totalmente diferente. Aí tá, foi de boa. Voltei, ficou tudo ótimo, uma maravilha. Fui para uma igreja que eu falava que eu nunca ia, que eu não iria de jeito nenhum. A não ser se Deus mandasse, me levasse, né? Mas eu não iria. Se fosse por mim mesmo, eu não iria de jeito nenhum. E hoje essa é a igreja que eu congrego, que eu vou, que eu, tipo, me sinto super bem. Eu gosto de ir. Apesar de que, tipo, tem muitas coisas, todas as igrejas sempre tem levante, mas tem. Eu fui pra lá, saí. Por algum motivo eu saí e vi que as coisas do mundo, tipo, na minha mente, tá, gente? As coisas do mundo eram melhor do que aquilo que eu tava vivendo. E Deus permitiu. E eu passei a viver muitas coisas. Eu comecei a sair, comecei pra festa, comecei a beber. E, gente, eu não dormia mais. Eu saía de casa umas 9 horas da noite. Chega até menos, até as 7 horas da noite eu saía de casa, 6 horas, e voltava umas 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, morta de bêbada. Aí, tá, eu pegava e ia. E volta, aí tipo, e fiquei muito tempo sem ir pra igreja. E meio que às vezes eu me cortava o braço, porque era uma coisa tipo, eu, tipo, pra mim, era Deus, mesmo tocando no meu coração, pra mim ir pra igreja, mas como, tipo, meus olhos estavam fechados, meus olhos estavam vendados, para as coisas do mundo, para as coisas de Deus, eu não via mais as coisas de Deus, eu já não gostava mais, pra mim Deus não existia, ele não ia voltar e nem nada. Pra mim, na minha mente já tava isso. Mas sempre vinha aquele negócio na minha mente. Será que eu tô fazendo certo? Será que isso tá certo? E tá, e eu continuei. Mesmo assim, eu continuei não indo pra igreja. Até que um dia eu vivia me cortando. Eu acho que não dá pra ver mais, mas meu braço aqui era todo cortado. Não dá pra ver mais, só tem uns negocinhos, umas marquinhas. Cheguei a cortar meio que mais ou menos aqui. Só que, tipo, aqui assim. Eu me cortava, sim, sempre. Sempre, quase todo dia, um dia sim, um dia não. Porque eu sentia uma coisa, tipo, um vazio, dava vontade de chorar, um desespero. E eu, tipo, falava que ninguém gostava de mim, que ninguém se importava e tal. E começava a me cortar naquele momento, aquilo passava. Mas aí do que adiantava? Sendo que depois que eu sentia aquele alívio por ter me cortado, eu senti um alívio por um momento. E depois eu ia sentir o quê? Duas dores ao mesmo tempo. Não só a dor que eu tava sentindo por dentro e o vazio, que só Deus podia preencher, e a dor que eu tinha me cortado do meu braço. Porque na hora que eu tava me cortando, eu não sentia nada. Então, depois eu já sentia em duas vezes, já sentia em duplo as dores. E até que um dia eu passei para ir para uma cachoeira com uns amigos e uma irmã da igreja que me viu, pegou e falou assim, vamos pra igreja? Aí meio que eu falei assim, aí eu acho que eu não vou. Aí ela ficou falando comigo, conversando, eu falei, tá, eu vou. Eu fui pra igreja, voltei pra igreja e tudo. E tá, beleza. Aí eu peguei e fiquei indo pra igreja. Depois sim, eu saí de novo. Não fui mais, de jeito nenhum. Já não quis mais saber de nada. Não queria saber exatamente de nada, nada mesmo da igreja. Porque meio que a igreja mesmo me afastou dela. A igreja mesmo me tirou dela. Não, tipo, o templo, porque o templo de Deus não é a igreja somos nós. Somos todos os membros da igreja, todas as pessoas da igreja, pastores, membros, irmãos, crianças, adolescentes, jovens, obreiros, missionários e etc. Nós somos a igreja. Onde nós vamos, que nós chamamos de igreja, é apenas um templo, porque a igreja somos nós. E aí eu peguei, me afastei, não fui mais de jeito nenhum, não queria mais saber de nada, não queria saber de exatamente nada que envolvia Deus. E continuei nesse mundo, velho, que pra mim hoje que eu penso não valeu a pena, não valeu de nada.
Eu apenas fiz coisas que hoje eu me arrependo bastante. E desculpem minha voz. Eu peguei, teve um dia que eu tava descendo, tava voltando da cachoeira, era um dia de sábado, eu lembro. Acho que tem alguns meses, 7, 8 meses. Está um pouquinho recente. Eu acho que não tem nem isso. Eu acho que tem o quê? Uns 5 meses, 5, 6 a 7 meses, por aí. Que eu voltei pra igreja. E eu peguei, tava descendo da cachoeira com um amigo. E ele. Aí nós passamos em frente à igreja, porque pra nós vir pra casa, a gente tinha que passar em frente à igreja. Nós passamos por frente da igreja. Tinha uma irmã que era nova na igreja. Eu já tinha visto ela uma vez só na vida. Porque, mas eu não falei, tipo, meio que eu não falei com ela, tipo, de vista, assim. Porque ela só falou assim. Ela nem sabia que eu já tinha ido pra aquela igreja nem nada. Que eu fui. Eu fui um dia, dei uma doida, peguei e fui. Uma doida não, foi Deus. Peguei e fui. Entrei lá. Aí ela virou pra mim e falou assim: seja bem-vindo. Aí eu peguei e falei assim: obrigada. E eu peguei e. Aí ela pegou, eu peguei e parei. Aí tá, aí depois disso eu nunca mais fui pra igreja. Eu não fui. Aí ela me viu descendo, como eu falei pra vocês, da cachoeira. Aí ela me parou e falou assim, virou pra mim e falou assim: você é a famosa Débora, né? Aí eu falei assim: famosa por quê? Porque Domingos é um jovem que eu ajudava quando ele era líder dos jovens. Eu ajudava ele, tipo, meio que ele era o líder, eu era a vice. É, ele falava que ela tinha que me conhecer, que eu era muito legal e tal. Aí ela pegou e começou a falar comigo lá e falou que era pra mim voltar pra casa de Deus. Falou que que eu tinha uma intimidade com Deus muito grande, muito bonita, por isso que tudo que eu pedia pra ele, ele me entregava e ele não deixava de me responder. Gente, isso é verdade, nunca deixou de me responder. Teve uma vez que eu tava namorando com um menino que me pediu pra me namorar com ele em cima do altar da igreja. Nós dois estávamos em cima do altar, mas isso foi tempos. Ele pediu pra me namorar com ele. Hoje em dia eu não falo mais. Eu falo com eles, tipo assim, como amigo só. Mas é só oi, tchau, mais nada. E eu aceitei e tal. Eu perguntei pra Deus, eu tava na. Já tinha saído dessa igreja que ele ia, mas eu tinha saído dessa igreja. Eu tava em outra. Eu virei pra Deus. Eu já me batizado há pouco tempo. Eu virei pra Deus e falei: Senhor, se esse menino for mesmo realmente o que o Senhor escolheu pra mim, faça com que ele ligue ou me dê um sinal. Gente do céu, eu tava na frente, lá na frente da igreja, todo mundo em pé. Tava todo mundo em pé, dançando, cantando. E do nada eu viro de costa. Quem eu vejo? O menino. Meu Deus do céu, era só pra ter ligado, o menino apareceu. Pois, gente, o menino apareceu na igreja. Meu Deus. Eu não sabia onde enfiar a cara, mas tudo bem. Aí, ele ficou de boa. Aí tá. Tá bom, né? Fazer o quê? Aí, eu peguei. A minha pastora também, hoje em dia, também fala que não vai adiantar ele namorar com ninguém e eu me envolver com outras pessoas, porque ele já é o que Deus escolheu pra mim, então, beleza. E tá, eu peguei e voltei. Ela ficou conversando comigo e falou que a intimidade que eu tinha com Deus era grande e tal. E falou que era pra me voltar pra igreja e me chamou. Eu peguei e fui. Era no culto das crianças. Eu fui. Fui super bem recebida de novo. Ninguém me olhou com olhos tipo, ela está aqui de novo e tal. Ou então, sempre sai e volta. Fui bem recebida, abraçada por todos. E tanto os que já estavam como os que entraram agora. E foi muito legal. E hoje em dia eu estou lá, firme e forte, graças a Deus. E, gente, é uma coisa assim inexplicável. Eu costumo ver alguns vídeos da Isadora Pompeu, algumas pregações dela. E ela falou que. Eu tenho uma pregação dela que fala que muita gente. Não é exatamente o que eu tô falando, tá? Mas resumindo, que nós tínhamos que fazer Jesus de nosso melhor amigo. É porque muitas vezes a gente usa pessoas igual a gente, que é de carne, como nossos melhores amigos.
e falamos tudo para eles, desabafamos, falamos o que queremos, o que sonhamos, o que fizemos, o que queremos fazer. Nós acaba falando para pessoas. E muitas vezes, mais na frente, você acaba quebrando a cara, porque eu já quebrei a cara muitas vezes. Muitas vezes, não sei a conta. Por isso, hoje em dia, eu tenho um tempinho, umas semanas, alguns dias, que eu não. Meio que. Eu já não converso tanto com pessoas. Meio que só quando é pra falar de Deus ou alguma coisa, aí eu converso. Ou então, de vez em quando, não é que eu me afastei de todo mundo porque eu fui pra igreja. Não, eu meio que me separei um pouco. Me separei. Mas hoje eu falo com todo mundo, tem todo mundo no WhatsApp, eu falo normal, mas não é a mesma coisa que antes porque eu me separei. É, e eu peguei e fui. Foi muito, sei lá, eu já quebrei muita cara com muita gente por contar minhas coisas, por contar as coisas, muitas vezes não acontecia, não acabava saindo do mesmo jeito. Então eu resolvi fazer de Jesus meu melhor amigo. Me tranquei no meu quarto e virei para Jesus e falei: Jesus, hoje em dia eu já não quero mais ninguém como melhor amigo, apenas o Senhor. Eu quero do meu lado irmãos que queiram o meu bem, que queiram me ver do seu lado e perto de ti. Hoje, o Senhor é meu melhor amigo e meio que às vezes minha irmã fala que uma vez eu tava andando na rua com ela, minha irmã fala que se alguém me ver no meio da rua, passa por mim, acha que eu sou louca, porque meio que eu fico falando sozinha. Não, gente, eu não tô falando sozinha. É meio que eu estou falando com Jesus, eu fico mesmo conversando. Tipo, conversando, a pessoa que passar do meu lado, ou então estiver junto comigo, vai pensar, tipo, mano, essa menina é doida, ela está conversando sozinha. Eu não estou conversando sozinha, eu estou conversando com Jesus. Eu virei para Jesus e falei: Jesus, eu quero você como meu melhor amigo, eu quero você para me dividir meu segredo, eu quero você para me dividir meus problemas, eu quero você para contar o que eu quero, para contar os meus desejos, os meus sonhos. E hoje, isso, o que depois disso que eu falei, é, eu meio que me emociono, né, claro. Ai, meu Deus, parei. Eu falei isso pra Jesus e hoje em dia eu sou mais forte na presença dele do que tudo. Hoje em dia ele meio que, eu não sei explicar, trabalha na minha vida de uma forma tremenda. Porque antes eu tinha muitas coisas pra fazer, tinha muitas coisas que era já pra mim ter feito. Mas pelo fato de ser medrosa, de ser uma crente covarde, eu fugi. Muitas vezes eu fugi. Eu fui uma vez ungida, não que eu estava sendo ungida naquele momento, mas eu fui ungida para ser preparada para ser ungida para tal coisa. Não lembro o que, mas fui. E me falaram que eu ia gravar um CD. Mas eu fui o quê? Uma crente covarde. Eu fui uma cristã covarde. Eu fugi. Eu não me dediquei. Eu não confiei. Eu fugi. Saí. Mas hoje em dia eu falei, Jesus, se eu voltar para sua casa, se eu voltar a, a te servir, eu falei que eu não vou ligar para pessoas, não vou ligar para homem, para mulher, não vou ligar para o mundo. A minha prioridade é ele, a minha prioridade é seguir, a minha prioridade agora é servir a Deus em espírito e em verdade, porque é isso que ele quer da gente. E eu não conheço muita coisa da Bíblia. Tem coisa que eu conheço da Bíblia que, tipo, às vezes eu não sei o versículo, não sei o capítulo. Aí meio que eu saio procurando, mas tudo bem. Eu leio a Bíblia, mas não sempre, sempre, porque meio que eu nunca gostei de ler nada. Mas a Bíblia eu leio, mas não sempre, mas eu leio. Tem vários versículos. Eu já li o Apocalipse todinho. Não li Mateus todos ainda, mas meio que eu vou lendo de pouquinho. Aí todos que eu já li eu saio marcando com a caneta. E eu pego e leio, sim. E eu tenho, eu tenho uma coisa dentro de mim, uma felicidade grande. Hoje em dia eu não sinto vazio nenhum. Hoje em dia eu não fico pensando que minha mãe não gosta de mim. Minha mãe me apoia em tudo, em tudo. Tudo que eu for fazer, minha mãe me apoia. Quando eu não tava indo pra igreja, a minha mãe fala, minha mãe falava, volta pra igreja,
Porque em você que eu me espelho é. Porque minha mãe, ela é assim. Ela. Eu nunca conheci meu pai. Eu vim conhecer meu pai o ano passado. Vim falar. Não conheci assim pessoalmente. Vim falar com ele por telefone por causa das minhas tias. Que a gente começou a ter contato. Conversar pelo WhatsApp, por telefone. Mas eu sempre tive minha mãe e meu avô. São as. Acho que a minha base de tudo. E eu. Minha mãe sempre, quando ela tinha alguma dúvida na Bíblia, alguma coisa, ela pedia pra me explicar pra ela. E quando eu tava fora, meio que era uma coisa diferente. Por causa que. Dá licença. Vai lanchar. E minha irmã tava ali, gente. Eu sempre explicava alguma coisa pra ela. Ela falou que quando eu tava fora da igreja, que era pra me voltar, porque ela se espelhava em mim. E porque tudo que ela precisava, toda dúvida, ela falou que eu entendia mais da Bíblia do que ela. E tudo que eu precisava, tudo que ela precisava, ela perguntava pra mim. Aquilo que ela não entendia da Bíblia, que ela escutava alguma coisa, ela pedia pra mim procurar na Bíblia e explicar pra ela. E eu sempre expliquei. Mesmo não sabendo explicar nada, mas eu tentava explicar alguma coisa. Até hoje eu não sei explicar nada. Eu nunca soube explicar nada pra ninguém. Nem na Bíblia, nem quando pedia pra fazer explicação de livro ou de alguma coisa que eu tinha lido. Eu não sabia. Hoje em dia até que eu tô mais me desenvolvendo na Bíblia, mas tudo bem. E eu tenho. Nunca tive meu pai assim. E pra mim, eu não gostava do Dia dos Pais de jeito nenhum. Mas pra mim eu falava pra Deus, Deus, o Senhor está ocupando o espaço que meu pai não ocupou. Que ele não se preocupou em ocupar. Em fazer com que eu sentisse o amor de um pai de um lado. Por isso, hoje em dia, eu não chamo meu avô de avô, eu chamo meu avô de pai. Acho que muita gente acha estranho, porque eu chamando, quando está eu, minha mãe e meu avô, ouvi ela chamando ele de pai e eu também. Aí eu acho que muita gente acha estranho, mas é exatamente por isso. E minha mãe e meu avô, a base de tudo, eles me apoiam em tudo. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado eles dois, porque é uma. É tipo, muitas vezes tem pais que não apoiam o filho em nada. Minha mãe é diferente, ela me apoia em tudo. Ainda mais quando envolve a igreja. E ela me ajuda bastante. Gente, não tem nada melhor do que você tá na presença de Deus. Não tem nada melhor do que ter alguém a pessoa da sua família que você